Em One Piece existem vários personagens poderosos, tanto no lado dos piratas mais fortes, quanto dos marinheiros mais fortes, ou ainda no lado dos revolucionários. Mas de acordo com como a história anda, vários personagens infelizmente morreram. Quer dizer, no caso de alguns, felizmente, né? Mas enfim, a verdade é que com isso, o ranking de força dos personagens mais poderosos mudou drasticamente. E nesse vídeo, eu irei trazer o top 10 personagens mais fortes de One Piece vivos, atualizado. Será que a sua lista é igual à minha? Vem comigo conferir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque One Piece tá voltando aqui pro canal e teremos vídeo semanalmente. E de quebra, você ganhará uma comunidade saudável para trocar ideia sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. Já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Galera, antes de iniciar de fato essa lista, eu preciso fazer algumas menções honrosas a alguns personagens que sabemos que provavelmente são alguns dos personagens mais fortes de One Piece vivos. Porém, ainda não vimos muita coisa deles ao ponto de pelo menos estimar o quão poderosos de fato são. E essas menções honrosas são Insama, os Gorosei, o comandante-geral da Marinha, o Kong, e alguns membros do bando do Ruivo que provavelmente são muito poderosos. E bom, dito isso, agora sim, vamos para o top 10 personagens mais poderosos de One Piece vivos. Em 10º lugar, Trafalgar de Waterloo. Ele é conhecido como Cirurgião da Morte e é um pirata do North Blue e capitão e médico dos Piratas Heart, ou Piratas do Coração. E além disso, o LoL é um dos 12 piratas que são chamados como a pior geração. E galera, o LoL junto com o Kid derrotou a Big Mom e teve a sua recompensa aumentada para 3 bilhões de berries. Além, claro, de ter participado de uma das batalhas mais épicas que vimos durante um dos melhores arcos de One Piece, que foi a Batalha dos 5 Supernovas versus os 12 Yonkou, o Kaido e a Big Mom. E por isso ele fica aqui em 10º lugar da lista. Claro, vale lembrar que o LoL comeu a Ope no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao usuário criar um espaço esférico. E essa fruta pode ser facilmente considerada uma das Akuma no Mis mais poderosas, porque o LoL, com seus poderes, pode praticamente controlar tudo dentro do espaço esférico chamado de Room, e até mesmo se teleportar trocando de lugar com algum objeto de qualquer tamanho. E galera, ele também demonstrou ser capaz de aplicar sua capacidade para fins médicos, como vimos quando ele curou as crianças gigantes do seu vício trazido pelas drogas do Caesar. Claro, no arco de Wano, o LoL mostrou o despertar da sua Akuma no Mi, sendo capaz de manifestar seus poderes em objetos ao redor do usuário, como vimos no momento em que o LoL transformou a sua espada em uma Rune, podendo manipular seu tamanho e utilizar suas habilidades na espada livremente. E claro, o LoL usa a espada para batalhar e é muito habilidoso em seu uso, e também é um usuário de hack habilidoso, podendo usar hack do armamento e hack da observação. Em 9º lugar, Borsalino ou Kizaru. Ele é um almirante da marinha. Como alguém desse posto, o Kizaru fica atrás apenas do almirante de frota, o Sakazuki, e assim detém o poder sobre milhares de soldados. E durante a guerra de Marineford, onde de fato vimos mais atuação desse marinheiro, que é um dos marinheiros mais poderosos de One Piece, o Kizaru luta contra vários comandantes da divisão do Barba Branca, incluindo o braço direito do Imperador, o Marco, e também o próprio Barba Branca, a quem ele foi capaz de ferir gravemente. E além disso, apesar de seu envolvimento constante nas lutas de Marineford, o almirante de One Piece saiu da guerra totalmente ileso. E galera, o Kizaru possui o poder da Pika Pika no Mi, a fruta da luz, uma Akuma no Mi do tipo Logia. E como usuário do tipo Logia, ele é capaz de deixar objetos passar por ele e reconstruir o seu corpo a partir de partículas de energia. E ele é capaz de se mover e atacar a velocidade da luz, e todos os seus ataques se baseiam no elemento de luz, obviamente, né? Senão ele não estaria usando a fruta da luz, mas enfim, ele pode disparar rajadas de energia de seus dedos ou pés com exatidão e precisão extrema. Seu poder é muito destrutivo, causando enormes explosões e facilmente destruindo edifícios. E claro, ele também tem a capacidade de se refletir e assim se deslocar de um local para o outro na velocidade da luz. E devido a esse poder do fruto, o Kizaru é possivelmente o homem mais
rápido do mundo. Ele também pode criar uma espada de luz pura que pode resistir a ataques reforçados com Haki, como mostrado em sua luta contra o Silver's Relief, o braço direito do Rei dos Piratas, que inclusive eu esqueci de mencioná-lo como menção rosa, mas antes tarde do que nunca, então fica aqui a menção rosa para ele. E além disso, provavelmente Kizaru também é muito habilidoso no uso de Haki, embora nós nunca tenhamos visto ele usando de fato em batalha. Em oitavo lugar, Kuzan ou Aokiji. Ele é um ex-almirante da marinha e atualmente faz parte do bando do Barba Negra. E em termos de combate, o Kuzan está entre os personagens mais fortes de One Piece e era considerado com seus companheiros almirantes, o Sakazuki e o Borsalino, como a maior potência militar do governo mundial. E como um dos principais ativos dos fuzileiros navais, sua partida deixou um impacto notável e prejudicial em sua força. E como prova disso, os Gorosei o chamam de enorme poder e lamentaram que o Kuzan se juntou aos piratas do Barba Negra. Galera, ele possui os poderes da Rie no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia, que lhe permite controlar, criar e virar gelo. Ele também pode criar gelo suficiente para cobrir uma gigante rede dos mares ou vários quilômetros quadrados de oceano. E ele ainda foi capaz de congelar os tsunamis criados pelo Barba Branca, que muitas vezes é mencionado como o homem mais forte do mundo durante o arco de Marineford. Na batalha, ele usa seus poderes de gelo para destruir e imobilizar inimigos, congelando seus corpos apenas por tocá-los e ameaçando quebrar suas formas frágeis. E como outros usuários do tipo Logia, ele é capaz de se quebrar em seu elemento para evitar danos da maioria dos ataques físicos. E galera, Aokiji também tem uma grande resistência a frio devido ao seu elemento da Akuma no Mi, como ele é capaz de congelar as partes do seu corpo e voltar ao normal sem lhe causar qualquer efeito. E além disso, vale comentar que o Aokiji é um dos poucos usuários de Akuma no Mi de One Piece que se adaptaram aos seus poderes para viajar através do mar de forma eficiente. No seu caso, ele simplesmente monta em sua bicicleta e anda com ela através do mar e a água congela quando as rodas passam por cima. E essa habilidade torna o Aokiji um dos poucos usuários de Akuma no Mi que realmente podem contrabalancear a fraqueza do mar, pois ele pode simplesmente congelar a água e ficar sobre o gelo. Em sétimo lugar, Sengoku. Ele foi o almirante de frota da marinha antes do time skip e também foi uma das figuras principais junto com Barba Branca, Shiki e Monkey D. Garp durante os tempos em que o Goldie Roger ainda estava vivo. E ainda continua a ser no presente, mesmo depois da sua aposentadoria na marinha. Mas vale salientar que em algum momento durante o time skip, ele se tornou um inspetor geral. E como ex-almirante de frota da marinha, o Sengoku tinha o poder absoluto sobre todas as ações dos marinheiros, ou concedendo e removendo um título de Shichibukai a qualquer momento. Os únicos que estavam acima dele e o comando são os Gorosei e o comandante-chefe, o Kong. E claro, vale comentar que o Sengoku faz parte de um número muito pequeno de pessoas que podem usar todos os 3 tipos de Haki. O Kenbushoku, que é o Haki da observação, o Busoshoku, que é o Haki do armamento, e o Haoshoku, que é o Haki do rei. E galera, o Sengoku comeu a Hito no Mi, modelo da Ibutsu, ou Buda, que é uma Akuma no Mi classe Zoan mítica, que é mais rara do que Logia. Ele permite se transformar em um gigantesco Daibutsu, que é provavelmente a razão do seu apelido, Sengoku, o Buda. E enquanto ele está usando sua habilidade, a cor do seu corpo e do uniforme mudam para uma cor de pele dourada, semelhante a uma estátua de ouro polido. E essa habilidade lhe dá um impulso e um poder enorme à sua já impressionante força, o suficiente para fazer a plataforma de execução do Português de Ace entrar em colapso quando foi atingida indiretamente por um soco dele, apesar dos esforços combinados do Guia Third do Luffy e a parede de cera do Mr. Tree para absorver o ataque. E galera, ele também pode lançar uma onda de choque explosiva com um golpe a partir da palma da mão, o suficiente para enviar a maioria dos piratas do Barba Negra voando a uma distância considerável. E como um ser humano, uma vez que essa é uma variação do fruto da Zoan de um humano normal, ele também ganha mais inteligência ao usar o seu poder. Em sexto lugar, Monkey D. Garp. Ele é um vice-almirante da marinha, pai de Monkey D. Dragon e avô de Monkey D. Luffy, vulgo o protagonista de One Piece. E galera, o Garp recebeu a proposta para se tornar almirante várias vezes ao longo de sua carreira, mas recusou a oferta de promoção todas as vezes. E assim como Sengoku, o Garp é uma das principais figuras junto com o Kong, Shiki, Silver's Relief e Barba Branca, desde os tempos em que o rei dos piratas, o Goldie Roger, ainda estava vivo. E ainda é conhecido como um herói da marinha por causa do incidente de God Valley. Porém, atualmente ele não está em seu auge. E galera,
o Garp é um dos lutadores mais poderosos vistos em One Piece até agora. Embora muito antigo, o Garp ainda possui uma quantidade extremamente elevada de força física. Ele é capaz de atirar balas de canhão de ferro como se fossem bolas de beisebol. E não apenas isso, ela ainda é mais rápida do que a velocidade de um canhão. E claro, vale comentar que o Garp tem um poder bruto à sua disposição muito grande com seus socos, algo que lhe garantiu o título de Garp, o Punho. Ele alegou ter esmagado 8 montanhas durante seu treinamento para enfrentar Shinjao. Com seu hack do armamento, o Garp foi capaz de ferir Luffy várias vezes ignorando o seu corpo de borracha. E durante a batalha de Marineford, ele conseguiu dar um soco e ferir Marco, apesar da sua forma Fênix regenerativa. E claro, provavelmente ele pode usar hack da observação também. E além disso, ele mostrou algumas habilidades, como o soco do amor, que é um soco simples, mais poderoso para atacar Luffy na cabeça, e é imbuído com hack do armamento para feri-lo. Ele também usou o punho meteoro, onde o Garp atira uma bola de canhão em um navio inimigo, e devido à força sobre-humana de Garp, ele pode jogá-los como bolas de beisebol. E os impactos são mais poderosos do que ao ser lançado por um canhão real. E também, por último, mais não menos importante, ele também tem o Super Punho Meteoro, onde o Garp atira 1000 balas de canhão de ferro em navios inimigos. E abrindo o top 5, Dracula Mihawk, o Olhos de Gavião. É um pirata famoso que atualmente detém o título de melhor espadachim do mundo e treinou o Roronoa Zoro durante o time skip 2 anos, e é um ex-Shichibukai e atualmente faz parte da Cross Guild junto com o Crocodile e o Bug. E fiel ao seu título, o Takanome, o Mihawk tem uma visão excepcional, apta ao ponto de facilmente acompanhar a velocidade do Luffy usando o Guia Second, enquanto o atacava com extrema precisão, mesmo durante a guerra de Marineford. E parte da reputação do Mihawk como o espadachim mestre mais poderoso do mundo é devido à sua tremenda força física sobre-humana, que ele complementa com as suas habilidades de espada. E galera, os ataques da lâmina de Mihawk são executados com um tremendo poder, capazes de criar facilmente cortes de ar comprimido imensamente poderosos com um alcance enorme, o suficiente para dividir grandes navios de batalha em uma montanha de gelo com facilidade. E galera, a habilidade do Mihawk com hack da observação é extraordinária, como já falei anteriormente. Ele tem uma visão incrível, capaz de rastrear facilmente os movimentos do Guia Second em alta velocidade do Luffy e atacar com extrema precisão, algo que nem a Sandersonia e nem a Marigold poderiam ter feito, como se elas fossem muita coisa. Mas enfim, apenas um parâmetro aqui. E galera, o Mihawk possui a habilidade de usar o hack do armamento também, cujo qual ele ensinou o Zoro a imbuir suas espadas com eles. E claro, por último, mas não menos importante, é necessário comentar que ele fazia vários duelos de espada com o Shanks, um dos Yonko e um dos piratas mais poderosos de One Piece. Em quarto lugar, Sakazuki ou Akainu. Ele é o atual almirante de frota da marinha, sucedendo o almirante de frota anterior, o Sengoku. Ele ascendeu à posição de almirante de frota depois de derrotar o Kuzan em um duelo de 10 dias que deixou o Punk Hazard em seu estado atual, metade congelada e metade chamas. E galera, o Akainu comeu a Akuma no Mi da classe Logia, Mago Mago no Mi, a fruta do magma, que dá o poder de controlar-se e transformar e produzir magma. E qualquer ataque que acerta ele, a parte que bate o ataque vira magma e ele não se machuca ou sente dor. O único jeito de machucá-lo é com o hack do armamento, hack do rei, Karate Tritão, Kairoseki, que enfraquece os usuários de Akuma no Mi, ou um caso especial com a Yami Yami no Mi do Marshall D. Teach, o Barba Negra, que pode anular os efeitos de outras Akuma no Mi. E claro, vale comentar que o Akainu repetidamente foi mostrado perfurando inimigos com facilidade usando seus punhos de magma. E ele foi o responsável pela destruição completa do Moby Dick e também o responsável pela morte de Português de Ace, o filho de Goldie Roger, o rei dos piratas. E sua Akuma no Mi é um tipo de versão melhorada e mais forte da Mera Mera no Mi do Ace, algo que foi mostrado quando ele perfurou sem muito esforço o corpo do Jinbei e o corpo do próprio Ace. E exemplo disso é a sua técnica Daifunka, ou Grande Erupção, que é a principal técnica do Akainu, onde ele transforma seu braço em um gigantesco punho de magma e depois o joga para frente e então o gigantesco ataque se dispersa em inúmeros meteoros. Em terceiro lugar, Marshall D. Teach, também conhecido como Barba Negra. Ele é o capitão dos piratas do Barba Negra, um membro dos Yonko, os 4 imperadores do mar de One Piece. Ele também é a primeira e única pessoa da história conhecida por ter os poderes de 2 Akuma no Mi. E galera, o Teach é um pirata imensamente poderoso de One Piece, mesmo para um ex-membro dos piratas do Barba Branca e do Shichibukai. Em algum momento de sua vida, o Teach uma vez lutou com o Shanks e lhe deu uma cicatriz em seu olho esquerdo, com o Shanks admitindo que a lesão não ocorreu por causa de descuido dele. E galera, sua batalha levou o Shanks a reconhecer cautelosamente o Teach
como uma ameaça extremamente perigosa. E claro, Barba Negra comeu a Yami Yami no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia que lhe permite criar uma capa de escuridão, demonstrando possuir uma forte atração gravitacional. E galera, o Barba Negra demonstra que a escuridão é um vazio que devora qualquer coisa, capaz de puxar e esmagar o ambiente ao redor em uma pilha de escombros, muito semelhante a um buraco negro. E devido à capacidade gravitacional da Yami Yami no Mi, o Barba Negra, ao contrário de qualquer outro usuário de Logia, não é intangível, e por causa disso ele recebe mais danos que um humano comum. No entanto, o Barba Negra afirma que o risco que isso representa vale muito pelas vantagens que o fruto possui, como a capacidade de absorver certos objetos e depois os atirar de volta a seus inimigos, usando técnicas como Liberation. E além disso, vale comentar que o poder mais assustador do fruto tem a capacidade de anular outras habilidades de Akuma no Mi através do contato físico, permitindo Tite atingir fisicamente, por exemplo, o Ace, cujo corpo era composto por chamas intangíveis, e também ferir o Luffy, cujo corpo é feito de borracha. E claro, não posso esquecer de mencionar que ele também possui a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, e o Barba Negra adquiriu essa fruta depois de se cobrir junto com o falecido Barba Branca com um manto preto. E embora o método de como ele obteve ainda esse poder seja desconhecido, com os poderes da Gura Gura no Mi, que é considerada a Akuma no Mi paramécia mais forte de One Piece, Barba Negra pode criar ondas de choque quebrando o próprio ar, criando terremotos devastadores que podem até destruir o gigantesco edifício principal de Marineford. E claro, ele também pode concentrar seus poderes de terremoto em uma bolha terremoto em seu punho, e assim aumentando consideravelmente o dano em um único soco. Em segundo lugar, Monkey D. Luffy, também conhecido como Luffy do Chapéu de Palha, ou ainda Mugiwara, se você quiser chamar em japonês. Ele é o fundador e o capitão do cada vez mais infame e poderoso Piratas do Chapéu de Palha. E como capitão do bando, o Luffy tem a maior autoridade na tripulação, que é composta por vários membros que são extremamente poderosos. E galera, o Luffy exerce grande influência sobre seus membros, apesar da sua personalidade, tanto que todos de sua tripulação confiam nele com suas vidas, apesar do seu comportamento imprudente. E claro, o Luffy mostrou seu verdadeiro poder no final do arco de Wano, quando despertou seu fruto. Nos foi revelado que não comeu a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha, mas sim a Hito Hito no Mi, modelo Nika, o deus do sol. Porém, Luffy chama esse poder de Gear 50 e concede o corpo de borracha do usuário maior força física e liberdade, limitadas apenas pela sua imaginação. Por essa razão, é dito que o usuário se torna o guerreiro da libertação, capaz de lutar de forma que desejar e trazer alegrias às pessoas ao seu redor. E o poder é considerado o poder mais ridículo do mundo. E galera, uma das características mais notáveis da forma despertada é a concessão de efeitos semelhantes a desenhos animados, não apenas para o usuário, mas também para as pessoas e objetos próximos o suficiente. E um bom exemplo disso são os efeitos dos olhos saltando da face e efeitos cartunescos após o dano na cabeça. Nessa forma, o usuário exibe euforia, alegria e confiança. E nesse estado, os batimentos cardíacos do Luffy assumem um ritmo musical que foi descrito por Zunisha como os tambores da libertação. E galera, vale comentar que a quantidade de hack liberada nessa forma foi o suficiente para que pudesse ser sentida por toda a ilha de Onigashima e derrubou vários piratas das feras. O Luffy é capaz de utilizar tanto a inflação dos ossos do Gear 30 quanto a inflação dos músculos do Gear Force sem a necessidade de bombear ar em seu corpo, algo que foi usado pela primeira vez contra Kaido, um dos Yonkous mais poderosos da história de One Piece. Ele foi capaz de aumentar seu braço para um tamanho gigantesco, capaz de agarrar o corpo transformado de Kaido e também derrotar o vilão. E além disso, com seus membros e músculos aumentados, o Luffy conseguiu também levantar Kaido facilmente, apesar do seu tamanho enorme, conseguiu bater ele de um lado para o outro no chão, ou até mesmo usou ele para pular corda. E galera, a natureza de borracha do Luffy pode ser estendida para o ambiente ao seu redor, como visto quando o Luffy esticou uma parte do telhado e a usou para repelir o Borrow Breath de Kaido de volta para ele. E por último, mas não menos importante, vale citar que ele domina os 3 tipos de haki: o haki da observação avançado, que o torna capaz de ver alguns segundos no futuro, o hack do armamento avançado e o hack do rei avançado. E em primeiro lugar, para mim não poderia ser diferente, Shanks, ou simplesmente o Ruivo. Ele é o chefe dos piratas do Ruivo e um membro dos Yonkou que governam o Novo Mundo. E galera, o Shanks tem uma tremenda força física, já que ele foi um rival do Mihawk, um mestre espadachim com um tremendo poder que poderia dominar completamente Zoro em termos de força bruta com imensa facilidade, pelo menos o Zoro lá do início da obra. E além disso, mesmo com apenas um braço, o Shanks pode aplicar um tremendo poder à sua esgrima,
capaz de se igualar facilmente com o Barba Branca. E claro, com a sua força física combinada com o hack do armamento, o Shanks pôde se defender contra o punho de magma do Akainu, que tem um poder ofensivo extremamente destrutivo, que poderia queimar inimigos poderosos como o Jinbei, Ace e até mesmo o próprio Barba Branca. E galera, o Shanks pode utilizar todos os 3 tipos de hack, e até mesmo o Barba Branca elogiou o Shanks pelo seu hack quando usou em sua visita ao navio do Ace Yonkou. E além disso, o Shanks é um usuário extremamente habilidoso de hack da observação, capaz de sentir uma presença estranha enquanto estava a quilômetros de distância do país de Wano. E galera, vale comentar que o Oda mencionou em uma SBS que o Shanks poderia ter nocauteado todos os 100.000 piratas e homens-peixe que se colocaram no caminho de Chapéu de Palha durante o arco da Ilha dos Tritões. Que claro, vale comentar que ele possui um hack do rei tão absurdo que foi capaz de pular o hack da observação que enxerga o futuro como o de Katakuri. Além, claro, de ter colocado o almirante Touro Verde para correr de Wano. E bom galera, esse é o meu ranking dos personagens mais fortes de One Piece vivos atualmente. Concordaram? Não concordaram? Comenta a tua lista aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou!